Pode gravar aí, então. Pode colocar, ok. Pronto. Então, hoje nós vamos falar do quarto capítulo da Frances, dessa saga que a gente tá, né? E a gente percebe que pouco a pouco a Frances ela vai preparando a gente para chegar no Giordano Bruno, né? Alguns de nós aqui de vocês já estão percebendo isso nos comentários do grupo que a gente fez isso. E assim, só para lembrar, a gente está estudando, né? A quem está chegando agora mais recente, tem a galera chegando, a gente está estudando uma obra da historiadora inglesa chamada Frances Yates, tá? A obra é Giordano Bruno e a Tradição Hermética. É uma obra clássica de esoterismo, né? Eu sempre quis ler essa obra e eu estou lendo coletivamente e fazendo, assim, os meus fichamentos e as minhas análises do ponto de vista filosófico, né? Porque como ela tem um mestrado em filosofia, já dou aula de filosofia há mais de 10 anos, o interessante é essa pegada, né? Esse arcabouço que eu já trago e ajuda a destrinchar muita coisa desse texto, ajuda a iluminar muita coisa, ajuda a perceber onde ela quer chegar, né? E é interessante isso, como alguém da área da filosofia enxerga esse livro, que não é lido, boa noite a todos, que não é lido na academia, né? Assim, na universidade a galera não tem muito assim ainda o interesse pelo esoterismo, né? Na academia brasileira, diferentemente, por exemplo, do exterior, o estudo do esoterismo desde a década de 50 e 60 já está bem consolidado na Europa, mas aqui no Brasil, a academia brasileira ainda está um pouco refratária ao esoterismo e de alguma maneira nós somos aqui os pioneiros, né? De alguma maneira, né? Desse movimento de aproximar o esoterismo da universidade e a universidade do esoterismo, né? Eu acho que ambos têm a ganhar, tanto o público esotérico como o público acadêmico que é simpático ao público esotérico, né? O público esotérico vai ganhar, obviamente, uma reflexão mais amadurecida e mais sistemática, né? De pensar essas questões do esoterismo, que é um elemento da religião, né? Não vou aqui entrar em detalhes do conceito de esoterismo, não é hoje o objetivo da aula, né? Então, assim, essa obra foi escrita em 1964, para quem está chegando agora, e é claro que a gente pode fazer algumas ressalvas, né? De lá para cá, a historiografia não mudou, a gente tem que estar muito atento a isso. Quando faz 60 anos de uma obra, a gente tem que tomar cuidado. Eu não ouvi dizer se isso acontece nessa obra da Frances, mas na obra do Iluminismo Rosa Cruz acontece, sim, é uma crítica ao Iluminismo Rosa Cruz, que hoje em dia a galera centra lá o rosacrucianismo na figura do Valentim André, né? E não lá do Francis Bacon, como ela quer aproximar. Bom, aí, hoje é o capítulo 4, né? Faz nesse preâmbulo. O título do capítulo é A Magia Natural de Fitino, e esse conceito de magia natural vai ser muito importante para entender o que é a magia no Renascimento, né? Porque esse conceito de magia natural, ele tem uma carga teológica incrível, né? Ele tem uma carga teológica muito pesada, né? Você pensa assim, como assim o termo magia natural tem uma carga teológica muito pesada? A gente vai ver que sim, porque no Renascimento, né, lá no Renascimento, a gente já está ali no contexto do cristianismo, né, final da Idade Média, o tomismo. Então, essa presença do cristianismo vai retroagir, vai olhar para a magia e vai colocar uma carga muito teológica na magia natural. A gente vai ver isso com muita calma, né, a gente vai ver isso. É engraçado que o próximo capítulo que a gente vai ver vai tratar da relação da magia com a cabala no Pico da Mirândola, e aí lembra o nosso primeiro semestre, né, que a galera que estava aqui, que nós estudamos o Pico da Mirândola, nós estudamos essa questão da magia com a cabala, foi muito interessante, e assim, vai ser um prazer eu saber, por exemplo, que a gente vai retomar esse assunto no próximo capítulo, né, da magia cabalística no Pico da Mirândola, né. Bom, e assim, hoje, o que eu quero trazer pra gente pensar a partir deste capítulo, né? 3 coisas que me chamaram a atenção neste capítulo, que eu acho que são interessantes para a gente pensar, né, quando terminar essa exposição, a gente tratar desses assuntos. Primeiro, quem foi Marcílio Fitino? A gente vai falar um pouquinho quem foi Marcílio Fitino, eu acho importante, já que o capítulo é sobre ele, né? E o conceito de magia natural e magia demoníaca, eu acho que tem que ter uma atenção nessa distinção muito forte na modernidade, ali do Renascimento, né? É aqui que está a carga teológica que a gente vai ver. E um terceiro ponto, que aí é um ponto também bem polêmico, né, que é como pensar a magia no contexto cristão, né? Como são as tensões desse processo, né? Porque não é algo muito, vamos dizer assim, pacífico essa ideia da magia no cristianismo, né? Eu tiro pelas redes sociais. Quando eu me apresentava como mago cristão, a galera surtava. Como assim, mago cristão? Eu era criticado tanto por cristãos
como por magos, né? Supostos magos, né? E a galera esquece que o Eliphas Levi foi o quê, né? Cornélia Agripa foi o quê, né? Paracelso foi o quê? Né? Enfim, a gente vai perceber que de fato é um tema delicado, a questão da magia com o cristianismo, né? E a gente vai entrar um pouco nisso, tá? Então, o Marcílio Fitino, né? Tá, tudo bem, talvez eu não tenha escolhido a melhor imagem dele, né? Mas essa aqui me chamou bastante atenção porque ele tá assim com essa cara sério, né? Dele e tal. E eu fiquei assim, interessante. E assim, o Marcílio Fitino, para quem não sabe, né? Prazer, Marcílio Fitino, grupo de estudo de filosofia da magia. Né? O Marcílio Fitino, ele é um filósofo italiano, ali, começo do Renascimento, Cosme de Médici, né, aquele processo ali em Ferrara, que começa os banqueiros, né, que eles começam a emprestar dinheiro. Aí era uma família que ela tinha tanto poder político, né, que as monarquias ao redor tratavam ela como uma monarquia, né? E essa família dos Médici, ela patrocinou o estudo do corpus hermético e esse resgate de uma coisa mais profunda, mais enraizada, porque ela queria meio que deixar sua marca estética, né? Também tiveram os artistas também, que ela patrocinou, claro. E alguns dizem que ela queria se diferenciar, né? Dali dos reinos que tinham ao redor. E aí, dessas pessoas que foram patrocinadas foi o Marcílio Fitino, que montou a Academia Neoplatônica, aí chamou o Pico Mirândola. E o Marcílio Fitino, ele estava traduzindo alguns textos do Platão, que ainda não tinham tradução. E aí o que acontece? O Cosme de Médici interrompe essas traduções e vai traduzir o corpus hermético. E aí ele interrompe as traduções de Platão e se dedica à tradução do corpus hermético. Ele também traduziu Jâmblico, e, enfim, Porfírio e vários outros. Mas essa tradução do corpus hermético é muito interessante, né? Porque nós estamos falando agora não mais do hermetismo alexandrino, que é o que a gente estava falando na aula passada. A gente vai falar agora de um hermetismo cristão, um hermetismo cristianizado. Eu falei isso uma vez no podcast, que o hermetismo tem influência do cristianismo, a pessoa já ficou assim, né, pra cima de mim. Imagina se falar em hermetismo cristão, que no Renascimento, né, esse hermetismo, ele é cristianizado, e aí a galera fica meio assim, né, ela não entende, acha que não é possível, enfim, que você tá falando besteira. E aí ele traduz o corpus hermético, e essa tradução do corpus hermético, gente, vai influenciar todo o Renascimento dali pra frente, né? A gente não pode falar em Renascimento se não falar em hermetismo, em Hermes Trismegisto nessa tradução. Isso inclusive é uma das coisas que essa obra da Franz Yates vem trazer, né? Que é um reviravolta dentro da academia. É o seguinte, olha, você não vai conseguir entender o Renascimento e, portanto, o começo da modernidade se você não der ao hermetismo o lugar importante da compreensão da cultura que ele precisa ter colocado, está lá, né? E isso é a famosa tese de Yates, né? A ideia de que para entender a modernidade eu preciso entender esse discurso da magia, né? Esses cientistas ali que ainda estavam evocando anjos, né? O que ele explica sobre a ciência, sobre o nosso mundo, né? Então ele é um filósofo italiano, né? Nasceu ali no século XV, ele era médico e sacerdote. Interessante isso, né? Porque a magia e a medicina, elas eram praticamente a mesma coisa nos povos antigos, na antiguidade, né? A gente sabe que na antiguidade não havia uma distinção muito clara, principalmente no Egito, não havia uma distinção entre medicina e magia. Tanto que a deusa da magia, que é a Ísis, é a deusa da medicina, dos curativos, da cura, né? Então hoje, se eles vissem nós tomando alguns remédios para melhorar, para se curar, isso para a percepção dos antigos continuaria sendo magia. Eu acho que é isso que é interessante a gente pensar, né? Nós não chamamos mais de magia tomar um remédio para se curar, né? Para ficar melhor. Mas os antigos chamariam isso de magia, ou seja, a magia não necessariamente se oporia, né, à ciência moderna para o antigo. Mas para nós, sim. É interessante pensar isso, né? Para nós, magia é uma coisa, ciência é outra. Mas para o antigo, a ciência que seria um desdobramento do pensamento mágico, né? A ciência que seria uma continuação do pensamento mágico, né? Eu me lembro do Eric Weil, por exemplo, um filósofo contemporâneo, que ele vai dizer, né, que o protótipo da ciência não é a filosofia, é o mago, é o magista. No magista é que tem o protocientista. Mas isso é uma discussão que a gente vai ver depois. E ele é o famoso tradutor do corpus hermético, né? O Marcílio Fitino ficou muito no hermetismo, muito na figura do Hermes Trismegisto. O Pico della Mirandola vai pegar a cabala, vai dar um passeio mais próximo do judaísmo e da mística judaica, né? E aí a gente percebe como, quando se fala, por exemplo, em cabala hermética,
A gente está falando dessa coisa do renascimento, né? De uma cabala apropriada pelos esses padres cristãos, mas que tinha uma pitada de hermetismo, né? Tem um livro muito famoso, que vocês aqui conhecem, que se chama Cabala Hermética, né? E ele não começa explicando, por exemplo, isso que eu acho que é fundamental, que é o que é a cabala hermética, no sentido cultural e histórico, né? Ele já parte explicando lá, você sabe qual livro que eu estou me referindo. Ele já parte como se todo mundo já soubesse o que é cabala hermética e começa as figuras e tal, e as associações, muito bonito, muito interessante, muito lúdico, mas no sentido instrutivo de explicar o que é cabala hermética, faltou isso nessa obra, né? Pelo menos eu penso assim, é uma crítica que eu faço, uma crítica intelectual, claro, né? Não desmerecendo o trabalho de ninguém, mas faltou isso. Então, o que seria essa cabala hermética? Seria essa coisa do renascimento, esse hermetismo, esse cristianismo, essa cabala, né? Ou seja, é uma cabala cristianizada, é uma cabala que tem esse fundamento aqui no renascimento, né? E essa questão da magia natural e da magia demoníaca, que é o segundo ponto, né, que a gente vai tratar, já vai tratar agora, por que aqui tem uma carga teológica muito forte? Porque o que diferencia a magia natural da magia demoníaca é os valores do cristianismo, né? Ou seja, é a evolução dos valores que o cristianismo opera no pensamento do Ocidente, entende isso? E para você entender isso, eu recomendo o livro do Giovanni Reale, A Parte da Antiguidade, onde tem a passagem da Antiguidade para o começo do cristianismo. Eu tenho um PDF, eu posso mandar no grupo, qualquer coisa. Muito interessante isso, muito interessante mesmo. Como o cristianismo continua aspectos do paganismo, mas em que medida ele rompe com alguns pressupostos do paganismo, né? E nessa reviravolta dos valores é muito bom, gente. Realmente esse livro é muito bom mesmo, assim. Ele é claro para quem não é da área da filosofia, né? E profundo para quem é da área da filosofia também, né? E aí o que acontece? Não vou entrar aqui em detalhes como foi essa revolução, né? Em que pontos foi essa revolução dos valores que o cristianismo trouxe, né? Não é à toa que até o próprio Nietzsche fala que o cristianismo inverteu os valores, né? É uma revolução dos valores, né? E aí o que acontece? Magia demoníaca e magia natural acaba sendo uma divisão que tem um fundamento teológico, né? A magia natural é a magia boa, é a magia de Deus, gravem bem isso. Por que a magia natural é a magia boa, é a magia de Deus? Porque a natureza, no cristianismo, é obra de Deus, né? Deus é bom, sua criação é boa. Então, há uma magia natural, portanto, uma magia divina, na medida em que a natureza é obra de Deus, na medida que a natureza reflete Deus, na medida em que a natureza é o liber mundis, o livro do mundo, o livro da vida, que está escrito em caracteres matemáticos, como vai dizer o Galileu, né? E aí o que acontece? A magia natural é uma magia divina, e para conseguir resgatar, né, essa questão da magia no interior do cristianismo, o esforço teológico que o Marcílio Fitino faz é justamente esse, de dizer o seguinte: a magia natural é magia divina. Por quê? Porque a própria medicina tinha como fundamento a astrologia no Renascimento. Então, se a medicina serve para curar, e ela cura, e ela trata, e ela tem um fundamento nos astros, né? Pelo menos era essa crença do Renascimento, e esse fundamento nos astros é um fundamento mágico, então há uma magia natural do mundo que promove a cura, que promove o bem, que portanto é divina. Interessante essa aproximação da medicina com a magia, gente. A gente precisa pensar isso, né? E o que acontece? A magia demoníaca, olha aí, demoníaca, por quê? Porque vem de uma compreensão do que é o daimon na visão agostiniana, né? Então, magia demoníaca, o que é magia demoníaca? É magia que pede intercessão dos daimones, entende? Desses seres da comunidade, né? Da comunidade dos seres divinos, que é o universo, né? Que é esse cosmo. E ao solicitar deles, como o daimon não tem um compromisso moral, né? Exatamente. Como ele não tem um compromisso moral, o daimon,
tanto no paganismo como e na visão do cristianismo, Maria, o daimon, por não ter esse compromisso moral, ele pode ser fonte de engano, ele pode ser enganador, ele alimenta os vícios. E, gente, essa não é a minha opinião, para deixar claro, tá? Eu tô explicando aqui o pensamento do Fitino, tá? A gente tem que entender o filósofo nos seus termos, né? O exercício da compreensão, né? Até para poder ir além dele, né? Então, a magia demoníaca seria mais ou menos o espiritismo, a necromancia. Ou seja, você evocar esses restos, esses espíritos, esses seres falantes, né? E por que é errado evocá-los, né? Porque eles podem desviar você da doutrina do Cristo, da doutrina cristã. Eles não têm necessariamente um compromisso com a moralidade. Então eles são perigosos, eles podem desviar, né, do poder político da igreja, claro. A gente está aqui pensando nesses termos. E aí o que acontece? Essa magia natural é uma magia dos deuses. E é engraçado, os deuses você pode evocar, mas Fitino, como é interessante, os daimons não. Por quê? Porque os deuses estariam mais próximos dessa unidade fundamental que é Deus, né, desse ser, porque no cristianismo não é bem uma unidade, né? O cristianismo é um Deus pessoal. E esses deuses, por serem, vamos dizer assim, virtudes de Deus, é assim que Marcílio Fitino vai pensar os deuses. Olha, ele vai dizer, o que os antigos chamavam de deuses, né, a gente chama hoje das virtudes. Né? Isso me lembra, por exemplo, um autor que disse assim, eu acho que era o Joseph Campbell, eu não lembro, que dizia assim, não, era o Schelling, é o Schelling que diz isso, Joseph Campbell para Schelling, meu Deus do céu, que ele diz assim, né, na filosofia da mitologia, ele diz assim, antes do ser humano pensar o conceito de justiça, ele adorava a deusa da justiça. Então a deusa da justiça se transforma na ideia de justiça. E aí dizem que as ideias platônicas, o mundo das ideias, é só uma filosofização do que antes da filosofia a mitologia cultuava os deuses. Né? Então os deuses e as ideias, é como se a filosofia fosse não uma ruptura com o mito, mas uma outra forma de falar o mito. E eu vou muito por essa linha, gente. Particularmente, eu vou muito por essa linha interessante da filosofia da mitologia do Schelling, de ver a filosofia como uma continuação da mitologia, né? E a mitologia como o imemorial da filosofia, né? E aqui os deuses têm essa coisa, né, de dizer, eles são virtudes, eles são expressões, né, das virtudes divinas. Portanto, a magia que envolva eles é uma magia natural, é uma magia divina, né? Interessante, magia com os deuses é magia natural. E os daimons trazem vícios e trazem envenenamentos também. Por que envenenamento? Né? Porque envenenamento no sentido não de eu vou fazer uma magia, invocar um daimon e eu vou morrer envenenado, não é isso. É no sentido de dizer o seguinte, se a magia divina traz virtudes, né, e tem a ver com a medicina, o contrário da medicina é intoxicar-se. Então, o feiticeiro, né, o que pratica a magia dos daimons, pela curiosidade, o daimon vai ali, me fala o segredo, né? Então, isso me aproxima do diabo, claro, dentro de uma perspectiva cristã, né? Me aproxima dessa curiosidade perigosa, né? Que atiçaria essa vontade de poder, né? Demoníaca. E aí o que acontece? O intoxicamento é porque você fica intoxicado, você fica obsediado, como talvez diga no espiritismo, né? O obsessor, né? Em termos de uma linguagem espírita, que não é muito a minha linguagem, mas eu às vezes uso para a gente entender aqui, né? Uma vez eu lembro do Marcelo Del Débio, né, dizendo uma coisa muito interessante, Marcelo Del Débio, sobre magia. Ele dizendo que quando você vai praticar magia, você tem que ter um lugar que é o fundamento, onde você possa escoar aquelas energias. Porque se você não tiver o fundamento alicerçado, aquelas energias vão ficar girando em você, e deve você fica meio que perturbado, deve você tá fumando, deve você tá bebendo, deve você tá morando na rua, entendeu? Eu nunca me esqueci disso, dessa coisa interessante, né? Essa ideia de que, inclusive você vai no terreiro de Umbanda, no terreiro de Umbanda tem ali o lugar, né, no centro do terreiro, o segredo, o fundamento, que ali se escoa, ali treina a energia, ali leva tudo isso, né? Eu achei interessante isso, por quê? Porque o daimon aqui, o Marcílio Fitino, talvez seja um tipo de magia que não se atenta para esses fundamentos últimos, né, do escoamento, da energia, e aí fica essa coisa, né, do envenenamento, do intoxicamento. E, para não me estender muito, porque o capítulo não é longo, ele trata de algumas coisas, né, a gente vai tratar por capítulo, como pensar a magia no contexto cristão, né? É claro que isso é uma questão para nós pensarmos, né? Mas eu queria dizer aqui como é que o Marcílio Fitino coloca essa questão, como é que ele resolve essa questão. E foi como eu falei, ele resolve essa questão seguinte: ora, como é que eu vou fundamentar a magia no cristianismo? Lembrando que o Renascimento, gente,
a idade do Renascimento, ali já estava o começo da ciência moderna, já começando, né? A anatomia estava crescendo muito, esse negócio de investigar o corpo humano, as partes do ser humano. Por isso que Jacob Boehme vai falar muito sobre o corpo humano, como é que o cosmo está colocado no corpo humano. Então, esse interesse pela anatomia, pela medicina no Renascimento, tem que ser lembrado, né? Porque houve esse olhar para o corpo, para a experiência do corpo, né? E tentar escapar dos modelos a priori lá do Aristóteles, tentar ouvir o que a experiência diz, ouvir o que a experiência nos mostra, né? E aí o que acontece? A medicina na época, se a medicina sempre foi importante, o Renascimento é uma época de efervescência dessa questão da medicina, né? De muito forte. E aí a medicina do Renascimento, vale lembrar, os médicos prescreviam consultando os astros. Em que sentido? Você está com um desequilíbrio no seu corpo, do humor, do colérico, do melancólico, né? Então, a chave está no céu, né? O seu problema. Então, eu vou lhe receitar coisas para você fazer, para você beber, para você, enfim, praticar, que contrabalanceie com a estrela do céu, que contrabalanceia aquela energia. Você, um exemplo bem bobo, né? Não sei se era assim, mas só para te dar um exemplo. Você está com muita energia de Marte, então vamos trabalhar aqui Vênus. Está com muita energia de Saturno, vamos trabalhar aqui a Lua. Inclusive, seria realmente mais ou menos assim, porque o Marcílio Fitino, ele tinha uma preocupação muito grande com os estudantes, né? Ele escreve um livro de como ajudar os estudantes a melhorarem no seu desempenho. E ele diz uma coisa muito interessante, eu acho, que ele diz assim: olha, a pessoa que se dedica ao estudo, à pesquisa, à filosofia, é saturnino. É muito saturnino, porque é solitário, é difícil, é penoso, estudar é penoso, é um negócio árduo, né? A gente está aqui estudando e sabe que é um negócio árduo. A filosofia é total saturnino, com certeza. E aí o que acontece? O que ele dizia? Todo estudante deve evitar plantas, perfumes ou qualquer outra coisa relacionada a Saturno. Ele tem que procurar coisas venusianas, coisas jupiterianas e coisas lunares. E não vai falar lunar não, mas o lunar também está colocado. A Lua é a antítese, né? E ele fala muito sobre isso. Então a medicina do Renascimento era uma medicina alicerçada na astrologia, né? E a astrologia estava enviesada dentro do pensamento mágico. Porque a gente tem que entender uma coisa, gente. Tem que colocar uma coisa bem clara. Para nós modernos, né? Pós-ciência moderna, a magia, ela é uma coisa da imaginação, né? Nós modernos dizemos, magia é algo imaginário, magia não existe, magia é superstição. Nossa psique moderna está preparada para pensar assim, né? Só que no Renascimento, a gente tem que entender que a magia era a própria filosofia da natureza aplicada. É isso que a gente tem que entender, né? Por quê? Porque a ciência do Renascimento, gente, não era uma ciência dos fenômenos como a nossa moderna. Não era uma ciência de quantificação dos fenômenos. Era uma ciência da vida. Entendeu? A vida inclui os anjos, os diabos, o apocalipse, as estrelas, o amor, o ódio, a batalha, a guerra, coisas que estão no mundo da vida. A gente estava falando no grupo, né, do conceito de Lebenswelt, no Edmund Husserl. É claro que Edmund Husserl iria me bater se ele soubesse que eu estou usando o conceito para pensar a magia, né? Mas eu acho que ele não gostaria muito, e nenhum fenomenólogo assim, raiz gostaria de ouvir isso, né? Mas a gente pode usar esse conceito de mundo da vida, né, que é o mundo da significação originária, da nossa experiência fundamental com o mundo, né, que a ciência, a religião, a arte, a filosofia vão falar sobre esse mundo. Mas antes delas falarem sobre esse mundo, existe um modo originário do humano estar no mundo, né? E esse modo originário, ele pré-configura muita coisa que vai aparecer na religião, na arte, na filosofia, etc, né? E aí o que acontece? A magia habita o mundo da vida, né? Habitam. Quando uma criança, uma gravidez é um processo muito mágico, né? Um ser vivo nasce na barriga do outro ser vivo e vem ao mundo. Se isso não for um processo mágico, é o quê? Né? Então, assim, a magia habita o mundo da vida, porque para a nossa consciência, isso só pode ser objeto da magia, de uma obra mágica. Eu sei que o nosso entendimento moderno vai tentar explicar nos termos da ciência dos fenômenos, né? Mas a ciência dos fenômenos é a ciência que mede as coisas, é uma ciência da medição. Nós estamos medindo as coisas e falando do mundo conforme essa medição,
Mas os antigos, os renascentistas, pensavam, não, medir o mundo é uma parte do mundo. O mundo que surge desse ângulo que mede é uma parte do mundo. O mundo é muito maior do que é medido. O mundo é muito maior e muito mais vasto do que aquilo que aparece na medição. Então é uma ciência da vida. Por isso que é uma ciência que não tem uma distinção com magia. O termo magia e ciência ainda não está dividido. A magia é a aplicação da ciência no mundo. É a filosofia natural aplicada. Tem a filosofia natural teórica, né, que aí é a metafísica, e tem a filosofia natural aplicada, eis a magia. Então, se a medicina está associada aos astros, e os astros é um desdobramento da filosofia natural, que é a magia, então a medicina, ela é boa, e é através da medicina que nós provamos que a magia natural é boa. Então, ele consegue salvar, vamos resumir, ele consegue salvar teologicamente a magia dentro do cristianismo a partir da medicina. A medicina é o caminho conceitual para ele dizer o cristianismo tem sim que operar e conhecer a magia natural, né? Porque ela já está no mundo, ela já está dada no mundo. Ela é a própria medicina, né? E a magia natural, um acréscimo para a gente pensar aqui, o Santo Agostinho ia dizer, meu Deus, o Marcílio Fitino, ele divide em magia talismânica e os encantamentos. E é muito interessante a gente pensar aqui o que é magia talismânica, porque a magia talismânica, ela está enraizada numa certa compreensão do que significava a imagem no Renascimento. Porque para nós a imagem representa uma coisa, é isso? Pura e simplesmente, e nada mais. Mas no Renascimento, não. No Renascimento, gente, a magia, uma imagem antiga, desenhada lá por Hermes Trismegisto, como se acreditava, de um Deus, ela é um espelho daquela força divina. Então a magia, você vê o Deus e a divindade a partir da imagem. A imagem é como se fosse um portal. Um portal não, é como se fosse um corta-caminho. Existe o mundo, né? Mas se você quiser ver Júpiter, o talismã de Júpiter vai fazer refletir isso na sua alma. Ele é um espelho. A imagem é um espelho da divindade. A imagem sagrada, claro. Não é simplesmente a representação da divindade, é o espelho da divindade. Né? Então, essa função da imagem que nós perdemos, né, na modernidade. Nós perdemos essa compreensão da imagem com um potencial teofânico. Entende? Existe um potencial teofânico, em termos do Rudolf Otto, claro, fenomenologia da religião, a potência teofânica e hierofânica da imagem. E aí, os encantamentos são os hinos, o canto. Né? Existe essa dimensão do evocar a partir da linguagem. Então a magia se estrutura em linguagem e imagem. Olha como é interessante. Linguagem, encantamento, imagem, talismã. A importância da magia talismânica no Renascimento só pode ser compreendida se você entender o que significa a imagem no Renascimento. O que significava a imagem do Renascimento. Né? Hoje em dia cabe ao poeta, né? Como diz o Novares, né? É o poeta que consegue enxergar esse mundo perdido para nós pela ciência moderna que matou Deus, né? A gente continua com poesia do mundo, né? Então, a gente só pode falar em termos de recriação poética do mundo, né? Por isso que eu gosto muito do Novares, por conta dessa compreensão. E, bom, esse aqui já é slide da aula que a gente já passou, né? Então, a gente tinha falado do corpo remédio, tudo bem. Então, basicamente é isso, eu vou tirar o microfone e o Ítalo pode parar a gravação e a gente vai abrir para perguntas e para o que vocês quiserem falar, tá bom? Pode. O Ítalo tá aí já, ele tá? Se ele tá aí, se ele parar a gravação, enfim. Se a pergunta for gravada, depois a gente tira, não tem problema não, tá? Eu costumo fazer isso, gente, para dar uma privacidade, as pessoas perguntarem.